Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre regra de 3 simples e composta. Bem, nós vamos fazer então um exemplo, sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Para facilitar um pouco o nosso entendimento, para nortear o nosso estudo, eu vou pegar grandezas que são bem conhecidas, A distância, a velocidade e o tempo. Lá da física, a gente sabe que distância é igual a velocidade média vezes tempo, Equivalentemente, eu tenho que velocidade é igual a distância sobre tempo, certo? Velocidade média é igual a distância sobre tempo. Essas equações aqui, por si só, já revelam duas coisas para nós. Revelam que a distância é diretamente proporcional à velocidade média, assim como a distância também é diretamente proporcional ao tempo. Já a velocidade e o tempo, por sua vez, são inversamente proporcionais, certo? Então, como a gente já conhece essa regra, a gente não vai utilizar ela para resolver os nossos exemplos. A gente só vai simplesmente usar ela para nortear o nosso exemplo a fim de tratar com grandezas conhecidas. Você pode checar todos os resultados que eu vou fazer aqui utilizando essas fórmulas, mas eu não vou utilizá-las, tudo bem? É apenas para você se sentir mais confortável com os meus exemplos. Então, o meu primeiro problema, o meu exemplo 1, ele pede o seguinte, eu tenho determinado carro que se locomove a uma velocidade média de 120 km por hora, certo? E ele realiza determinado percurso, em 2 horas, ok? Em 2 horas. A pergunta é em quanto tempo, Em quanto tempo ele vai realizar esse percurso, esse mesmo percurso, certo? Em quanto tempo ele vai realizar esse mesmo percurso, se ele for a uma velocidade de 80 km por hora. Bom, esses aqui são os nossos dados, a gente precisa organizar isso daqui para poder montar a nossa regra de 3. Então perceba que a gente está falando aqui sobre velocidade e sobre tempo. O que a gente já observou? Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. A distância aqui está sendo como constante, certo? Então aqui a nossa distância aqui ela é constante, certo? É o mesmo percurso, tá? Então, se eu colocar aqui de um lado a velocidade, se eu colocar aqui de outro lado o tempo, então se eu coloco aqui 120, como eu quero montar uma regra de 3, são grandezas inversamente proporcionais, então eu vou ter que inverter aqui o tempo. Então, ao invés de colocar 2, eu vou colocar 1/2. Aqui é 80. Ao invés de colocar x, que é o que eu desconheço, eu vou colocar 1 sobre x. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Foi aquilo que a gente aprendeu, na aula anterior. Ao invés de trabalhar com a variável, eu trabalho com o inverso dela, porque aí, trabalhando com o inverso dela, aqui a gente tem grandezas diretamente proporcionais e eu posso aplicar a regra de 3. Então, a gente vai ficar com 120 sobre x igual a 80 sobre 2. Na realidade, eu poderia até já ter cancelado esse zero com esse zero, mas eu vou deixar para cancelar aqui agora, 80 dividido por 2. Então, eu posso cancelar esse zero com esse zero. 8 dividido por 2 é 4, Então, eu posso simplificar. Aqui fica 1, aqui fica 4. Então, eu chego na equação 4 vezes x igual a 12. 4x igual a 12. Conclusão, x igual a 12 dividido por 4, que é igual a 3. Então, essa seria a resposta do nosso exemplo 1. Nós utilizamos regra de 3 simples, O d estava constante, então o v e o t, são inversamente proporcionais, a gente aplicou a nossa ideia aqui. Exemplo 2, certo? Agora vamos pegar um exemplo onde a distância não vai ser constante, nem a velocidade, nem o tempo, certo? Eu vou pegar as 3 variando entre si, certo? Então, ele é um pouquinho mais complicado. Exemplo 2, certo? Então, agora eu vou ter uma distância a percorrer, Então, um determinado carro percorre uma distância de 160 km, ele está viajando a uma velocidade de 80 km por hora e ele gasta 2 horas, para realizar esse percurso. A pergunta é, quanto ele vai percorrer, qual distância ele vai percorrer, se ele viajar a uma velocidade de 50 km por hora, durante um tempo de
4 horas. Qual a distância que ele vai percorrer? Bom, então, o que nós vamos observar, certo? Pela nossa fórmula aqui, como a gente já comentou, né, a distância ela é diretamente proporcional à velocidade e ela é diretamente proporcional ao tempo. Então, como é que eu vou relacionar distância, velocidade média e tempo? Então, aqui eu vou colocar 160x, né? Como a velocidade ela é diretamente proporcional à distância, então eu não preciso inverter, continua 80 e 50. Como o tempo é diretamente proporcional à distância, eu também não vou precisar inverter. Eu continuo com 2 e com 4. Então, da forma como a gente aprendeu na aula anterior, eu vou pegar o x, né, e vou multiplicar por pelo produto desses dois valores, certo? E eu vou pegar o 160 e vou multiplicar pelo produto desses dois valores, certo? Então, esse daqui é o conteúdo, né, da regra de 3 composta. Aqui a gente está usando a regra de 3 simples, aqui está usando a regra de 3 composta. Então, a gente vai ficar com 80 vezes 2, isso é 160. Então, vai ficar com 160x igual a 160 vezes 50 vezes 4. Eu vou repetir o 160 porque a gente percebe que o 160 vai poder cancelar. Então, eu vou deixar aqui só 50 vezes 4, que é 200. Então, a gente cancela, automaticamente já chegamos em x igual a 200. Bom, esse é o nosso resultado. Você poderia dizer, bom, professor, mas eu já conheço essa relação, né, de distância igual a velocidade vezes tempo, então se eu sei aqui a velocidade média que é 50, se eu sei aqui o tempo que é 4, então bastaria multiplicar 50 por 4 e eu obteria 200, correto? Correto. Mas isso porque você já conhece a relação entre essas três grandezas, distância, velocidade e tempo. Em geral, eu posso trabalhar com problemas onde essas três grandezas que eu vou trabalhar, eu não tenha de antemão, né, uma fórmula obtida. Então, se eu desconhecesse essa relação, né, eu teria que utilizar a regra de 3 compostos para resolver o meu problema.